Olá, sou Bruna Azevedo, sua professora de responsabilidade socioambiental. Vamos falar da relação cultura e meio ambiente. E para isso, nós vamos começar com algumas perguntas. Como a cultura condiciona a visão de mundo do ser humano? Como podemos identificar a interferência da cultura no plano biológico? E, por fim, o que é cultura ecológica? Começamos então a entender a relação cultura e meio ambiente a partir do momento que a gente entende que a cultura ela sofre influência das relações que o ser humano tem com o meio em que ele vive. Assim, as características dos espaços vão sendo condicionadas e vão condicionar a cultura e a visão de mundo dos diversos grupos. Bom, os conhecimentos geográficos que vão sendo construídos ao longo do tempo pelo ser humano através das suas relações com o meio e com outros seres humanos vão permitindo ao ser humano criar, por exemplo, agricultura ou modificar a paisagem. Então, tudo isso é a cultura influenciando o ser humano no mundo e também o espaço influenciando a cultura. A geografia tem, assim, um papel fundamental para a compreensão dos espaços e das diversas culturas, pois a relação de cultura e o meio ou o espaço são reais e importantes de serem conhecidas por nós. Hatzel, que foi um geógrafo alemão, ele foi examinar a cultura através dos aspectos materiais, analisando assim o uso de objetos pelos seres humanos em sua relação com o espaço, por meio de desenvolvimento de conceitos baseados na mobilidade das populações, nas condições de assentamento e propagação da cultura por vias da comunicação. Lablache, geógrafo francês, a partir do conceito de gênero de vida, analisou as técnicas e os costumes de uma dada sociedade aplicada aos recursos naturais daquele período. Lablache e Hatzel compreendiam a cultura como uma espécie de intermediária do ser humano e o meio natural, sendo a cultura, nesse sentido, as técnicas, os utensílios e os tipos de moradia, por exemplo, que modelariam a paisagem natural. A partir da década de 20, a geografia cultural, ela considerava a cultura como uma entidade com suas próprias leis e agindo sobre os indivíduos, tirando assim do ser humano a autonomia e a sua participação na construção social. Já na década de 70, uma nova abordagem surge, considerando, por exemplo, o sistema cultural, o sistema simbólico e o sistema imaginário. Pensar sistema cultural é pensar nos valores morais, éticos, os significados, hábitos, enfim, as práticas sociais. Pensar o sistema simbólico é pensar os mitos, os rituais, e pensar o sistema imaginário é ligar o sistema cultural e o sistema simbólico, construindo assim a nossa identidade, a identidade de um grupo, a identidade de um povo. Taylor, antropólogo inglês, ele conceituou cultura como tudo aquilo que tenha sido criado ou aprendido pelo ser humano dentro da sociedade. Ou seja, o que ele faz é tirar toda a carga genética ou biológica do significado de cultura. O entendimento de que a linguagem é um produto humano dentro de determinada cultura traz, ao mesmo tempo, a separação do animal do ser humano e a cultura como um produto das pessoas em sociedade. O ser humano, ao criar a linguagem, possibilita também a criação de cultura. Somos seres culturais.
Apesar de toda a construção do conceito de cultura e do ser humano como um ser cultural, existem algumas ideias, como o determinismo biológico, que dizem o contrário, né? Que pensam o contrário do que defende os conceitos culturais. Determinismo biológico, por exemplo, se baseia na atribuição de capacidades inatas a grupos humanos para amparar ideias e atitudes preconceituosas e sem fundamento científico. Pensar em determinismo biológico é pensar, por exemplo, que os povos do norte do Equador, eles são mais inteligentes ou mais racionais porque têm características biológicas como serem mais altos ou terem olhos claros, por exemplo. O determinismo geográfico, por exemplo, ele parte da ideia de que o ambiente vai determinar o ser humano de alguma forma. Exemplo, pessoas que vivem em lugares mais frios, são mais resistentes e desenvolvem mais a capacidade racional. Acontece que tanto o determinismo biológico quanto o determinismo geográfico, eles deixam de fazer sentido quando entendemos que o ser humano é um ser cultural. A cultura é um processo complexo que é gerado a partir da interação entre os seres humanos por meio do desenvolvimento da inteligência, do controle dos meios de comunicação entre os indivíduos e do uso e domínio dos símbolos, sendo um processo em sucessiva transformação em que a cultura influencia e é influenciada pelas sociedades. Ou seja, é a ideia de que, primeiro, a cultura ela é construída pelo ser humano. Então, do mesmo jeito que nós recebemos culturas, nós construímos a cultura e, por conta das várias interações culturais com outros povos, nós também transformamos a cultura o tempo todo. Com base no que se falou a respeito de cultura, conseguimos, por exemplo, pensar o que é cultura ecológica, né? Pensar e falar de cultura ecológica é falar, por exemplo, dos valores que vão sendo recriados e que reorientam os comportamentos das pessoas, das empresas, dos governos, no que se refere ao espaço natural. Para alguns, ainda hoje, a natureza e a cultura não se relacionam. É como se a natureza não sofresse influência do ser humano e das sociedades humanas. As sociedades modernas, elas criaram uma relação mercantil com a natureza, ou seja, a natureza ela é vista como algo que pode gerar valor, como algo que pode gerar lucro para o ser humano. É fundamental entender que é por meio da cultura que a gente compreende a natureza. A cultura ela vai definir a forma como a gente vê a natureza. Então, é por meio da cultura que as populações se relacionam com a natureza, intervêm espacialmente e concebem seu modo de vida. Assim, compreender o uso e as representações da natureza permite verificar essa interação e como as populações que vivem em vários biomas se fixam naquele território. É impossível negar, por exemplo, a forma como as populações tradicionais, elas lidam com a natureza e que é uma forma muito diferente da forma como as pessoas na cidade lidam com a natureza. Então, as populações que vivem nas matas, nos cerrados, nas caatingas, nos demais biomas e nas áreas rurais, expressam sua cultura ecológica por meio do grande conhecimento acumulado ao longo do tempo pelos agricultores e pelas populações nativas. Então, essas populações acabam tendo uma relação de maior respeito em relação à natureza, por entenderem a importância dessa natureza para a própria vida delas.
O conhecimento das populações tradicionais se refere às plantas, às espécies nativas, aos sistemas de uso de solo. E aí, quando se defende a cultura dessas populações, você também defende uma forma de lidar com a natureza que é muito diferente da forma das sociedades modernas que olham para a natureza como um produto a ser retirado e a gerar riqueza. Então, as populações tradicionais, elas têm um olhar para a natureza muito diferente das populações dentro da cidade, mostrando o quanto a cultura ela forma o nosso olhar para a natureza.